Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, né? Então, vamos começar mais um dia, né? Fazendo a oração. Vamos lá. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma semana, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo e nos guiando para fazer sempre o que é certo, evitando todo o mal, protegendo toda a minha família. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo? Então, hoje, né, quinta-feira, nós ainda vamos continuar com a aulinha de português. Nós encerramos, né, nosso bimestre de português hoje. Também vocês não devem esquecer de ir na escola amanhã, pegar os livros que ficou lá para que eu corrigir e pegar as atividades avaliativas que vamos fazer na próxima semana, certo? Ao vocês receberem a atividade avaliativa, vocês não respondam. Está datada de segunda a sexta. Então, vocês só deixem para fazer no dia que eu pedir para fazer. Então, segunda-feira tem um, terça tem um, porque vai ter o cronograma de aula normal. Então, vocês não façam a atividade avaliativa juntando. Por quê? Porque eu dou uma revisão antes de vocês fazerem essa avaliação, certo? Até mesmo a avaliação está muito fácil, vocês, só com a explicação, vocês vão conseguir realizar. Então, não saia nas carreiras, não saiam fazendo para não atropelar e não fazer tudo errado, tá ok? Então, hoje nós vamos encerrar, né, nosso bimestre de português com mais uma sílaba. Nós aprendemos que a sílaba do R, o R quando vem no meio de duas vogais, o R quando vem entre uma vogal e uma consoante e o RR. São sons distintos, sons diferentes, que uma pronúncia errada, eu vou escrever a palavra errada. É como eu disse ontem, na aulinha de ontem. O emprego do S entre as vogais, que ele vai ter o som de Z. E não existe uma regra para escrever palavras com S ou palavra com Z. É o habitual nós aprendermos a escrever a palavra correta para saber se a escrita da palavra é com Z ou com S. Vai ficar sempre essa dúvida na nossa cabeça. É com Z ou é com F? Então, sempre é bom sempre estar lendo, sempre estar focando sempre para conseguir fazer a atividade bem direitinho, certo? Então, quem não conseguir pegar a atividade avaliativa amanhã, vá na segunda-feira e pegue. Não acumule, porque se vocês acumular, aí vai ficar junto com a atividade diária mais a atividade avaliativa, certo? E eu preciso que vocês façam toda a atividade avaliativa, porque quando for na próxima sexta que vocês forem pegar a atividade, levar essas atividades avaliativas para a gente realizar a correção. Nós já fizemos nossa oração, né? Então, vamos lá. Português, palavra com as, is, os. Essas palavras, né, nós já estudamos o S no começo, que ele continua tendo o som de S. O S entre duas vogais, que ele vai ter o som de Z. E agora nós vamos e estudamos o SS, né, que o SS no meio ou no final da palavra, ele vai ter o som de S. É por isso que a palavra é escrita com SS, certo? Aí agora nós vamos estudar com as, is, os. Essa regrinha é muito fácil para quando a gente vai colocar a palavra em o plural. Ô tia, como é a palavra no plural? É quando eu quero dizer que eu tenho mais de um objeto, certo? Se eu pegar um lápis, eu vou ter um lápis. Mas se eu vou ter aqui vários, eu vou ter vários lápis. Os lápis. Então, o lápis ficou os lápis, tá ok? Então, vamos lá. Em português, é muito comum a junção das vogais A e O com a consoante S, formando sílabas. O as, es, is, os, né? Existe assim, diversas palavras como as, es, is, os e os na língua portuguesa, podendo este som aparecer no início, no meio e no fim da palavra, como eu disse a vocês. Quando ela está no fim, ela pode estar no meio e no começo, certo? Ela continua com o mesmo som. Asno, certo? Astronauta, certo? Peste,
ela vai estar no mesmo som. Ela não vai mudar, ela no começo, no meio ou no fim. Ao contrário do S, que o S só no começo ele tem um som e o S no final ele possui outro som. Embora o grupo de as, es, is, os e us e as, is, os, us possui a mesma sororidade, o seu uso é diferenciado. Então, o A com S ele tem um som e o A com Z ele vai possuir o mesmo som, mas existe uma grande diferença. Usando o as, is, os, us terminado com S, pode ser usado no início, no meio ou no fim. Então, se eu tiver a palavra no início, no meio, eu posso usar o as, is, ou, mas só no final que eu vou usar as, is, os, us. Ó, aqui tem, ó, castelo, o cas está no começo. Latas, o as está no final. Eu não mudei. Aí, apenas ela pode ser usada no fim da palavra, certo? Ela vai ser uma palavra mais forte. Ó, capaz, talvez, juiz, veloz e capuz. Quando você tiver a dúvida, um exemplo, você vai escrever a palavra capuz. Ó, fica o som mais forte, capuz. Então, ela vai ser escrita com Z no final. Ela não vai ser escrita, não vai terminar com S no final, tá ok? Aí, ó, algumas palavras com as, ó. Castelo, estojo, biscoito, mosca e cuscuz. Ó, o cuscuz, ele tem o S no começo e ele termina com Z, ó. Cuscuz. Você observa, identifica que o som final, ele é mais forte, ó. Cuscuz. Então, você consegue identificar que o som termina sempre sendo mais forte, né? Então, você vai observar que cus, ó. Cus. O som final, ele é mais forte, então ele vai terminar sempre com o Z no final, tá ok? Ó, astronauta. Então, tem o as, is, os, us. Estão mostrando as várias formas. Por quê? Porque ele pode estar no começo. Se eu for no começo, eu vou escrever com letra maiúscula, dependendo do local que eu vou inserir. Se eu for escrever uma frase, então eu vou escrever usando a letra maiúscula. Astronauta, escova, piscar, rosquinha e cuscuz, certo? Muitas vezes a gente se pergunta se cuscuz é com o S ou com o Z, mas vocês conseguem identificar que ela no com o S não pode ser, o Z não pode estar no meio, então só vai estar no final. Então, cus. O do final o som é mais forte, então você identifica que é com a letra U Z, tá ok? Aqui, ó, estrela. As, es, is, os, us. Asno, escova, fiscal, mosca e cuscuz. Estou repetindo essa palavra cuscuz para vocês focarem bem, que nós temos a mania de escrever cuscuz com S, tá ok? Palavras com as, es, is, os, us, na separação silábica, elas não se separam. Essas junções do A com S, ela não vai se separar, tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho asno, escova, estrela, cuscuz, mosca e biscoito. Vocês vão prestar atenção no jeito que essa palavra é separada. As, nó. Então, o as continuou junto, tá ok? Escova, ó, escova. O S continuou junto, ele não pode ser separado. Já ao contrário do RR e o SS, que eles têm que se separar. Estrela, estrela. Cuscuz, cuscuz. Tanto o S como o Z, eles não podem se separar. Na palavra capuz, do mesmo jeito. Mosca. Biscoito. Então, não se separou. Vocês observaram que sempre continua junto. Se eu tenho uma palavra que vai ter o S no meio da palavra, ela sempre vai ficar junto daquela vogal, daquela sílaba. Ela pode estar no começo, no meio ou no fim, tá ok? O S não pode ficar sozinho. Então, vamos para a nossa atividade. É no livro de português, né? Encerrando o bimestre. Página 118, 119, 120 e 121. Vamos lá. Diz o seguinte. O castelo pegou fogo. Aquela musiquinha que diz: Pai Francisco entrou na roda,
tocando seu violão. Pararapapá, vem de lá, seu delega, que pai Francisco foi pra prisão. Aí aqui, o castelo pegou fogo, seu Francisco deu sinal. Acorde, 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 e a bandeira nacional. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9. Para 12 faltam 3. Então, esse é o nosso textinho, tá ok? Aí na atividade diz, circule no texto as palavras com as, is, os. Então, você vai lá identificar no textinho e vai circular a palavra que tem. Ache o diagrama abaixo as palavras que completam. O pegou fogo. O que foi que pegou fogo? O castelo pegou fogo. Seu, quem foi que deu sinal? O seu Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Vocês vão encontrar isso aqui. Aí relaciona os rostos ligados. Então, eu tenho 3 rostinhos aí. Pensativo, zangado, alegre e triste. Então, você vai identificar quais os 3 rostinhos que aparecem aí, tá ok? Aí, na página 120, você vai completar as palavras com as, is, os e os. E copiar a palavra, dizer quantas letras tem e separar as sílabas. Então, na letra A, cascavel, biscoito, assustado, óculos, escuridão e lápis. Conta quantas letras tem em lápis. Um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Bota o número 5. Quantas? Copia a palavra. Quantas letras? 5 e separa a sílaba. Lápis. Então, vai ter 2 sílabas, tá ok? A próxima. Junção de palavras. Isso aqui é muito fácil. Você vai juntar as sílabas e vai descobrir. Escola. Então, escreve. Escada. Escreve. E aqui vai fazer. E na número 6, ligue os números e descubra a figura escondida. E escreva o nome dela e faça uma frase. Então, você vai ligar os números do 1 ao 10, vai colocar o nome da figura que apareceu e vai formar uma frase com essa figura, tá ok? E na número 7, procure no diagrama a figura. Mosca, ônibus, cesta, aquele é mosquito, mosca, estrela e pastel. Acrescente o S no final das palavras. Então, vai ficar as escadas, as espigas, os astronautas. Ligue as palavras, leia as palavras e copie somente a que possui 3 sílabas. Então, você vai ler todas essas palavras e só vai copiar aqui embaixo que tem 3 sílabas. Casca, tem não, então não copio. Aí eu vou para mascarar, tem 3 sílabas? Tem, então eu vou lá e copio. Então, essa é a nossa atividade, tá? Nós vamos para a nossa aula da nossa história. Você sabe que toda quinta-feira tem uma história, tá certo? Então, nós vamos para a nossa história de hoje. A nossa história de hoje se chama Ilha dos Sentimentos. O que é sentimento? É tudo aquilo que eu guardo dentro de mim, né? Pode ser um sentimento do bem e às vezes pode ser um sentimento não tão legal. Então, essa ilha vai mostrar para nós todos esses sentimentos. Então, a história começa o seguinte. Era uma vez uma ilha onde todos os sentimentos e os valores dos homens, o bom humor, a tristeza, o saber, assim como todos os outros, inclusive o amor, né? Então, esses são os sentimentos: tristeza, o tempo, o amor, o orgulho, o saber, a esperança, a riqueza e o bom humor. Esses são sentimentos que a gente tem que carregar com nós todos os dias. Por quê? Eles podem identificar algo que está acontecendo, tá certo, gente? Então, tia vai contar essa história mais profundamente para vocês entenderem. Então, vamos lá para a nossa contação. Como vocês viram, é a Ilha dos Sentimentos. Então, diz o seguinte. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. A alegria, a tristeza, a sabedoria e todos os outros sentimentos. Por fim, o amor, né? Mas um dia, foi avisado aos moradores daquela ilha que iria afundar e todos os sentimentos apressaram-se para sair da ilha. Pegaram o seu barco, então o sentimento foi lá e pegou o seu barquinho. Vocês receberam um barquinho aí em casa, não foi? Então vamos lá. Pegaram o seu barco e partiram. Mas o amor ficou. Então o sentimento do amor, que a gente corresponde o sentimento do amor pelo coração. Vamos lá. O sentimento do amor ficou,
pois queria ficar mais um pouquinho com a ilha antes que ela afundasse. Quando, por fim, estava quase se afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento, estava passando a riqueza. Estava passando o sentimento da riqueza. Ok? Vamos lá. Começou a afundar e passava a riqueza em um lindo barco. E o amor disse: riqueza, me leve com você. Não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você. Vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderia estragar o meu barco novo. Então, a vaidade também passou em um barquinho. A vaidade passou em um barquinho também, né? A vaidade sempre linda. Você sabe que a vaidade é um sentimento que você se produz. Então, quando você se arruma, se perfuma, você está sendo vaidoso. Então, o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, me leve com você. Ah, amor, eu estou tão triste que prefiro ir sozinho. A tristeza passou em seu barco também, né? A tristeza estava chorando. Estava chorando a tristeza. Também passou a alegria. A alegria passou. Toda contente. Passou a alegria no seu barquinho, né? Mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamar ela. Já desesperado, o amor começou a chorar e foi quando ouviu uma voz. Vem, amor, eu te levo. Então, era um velhinho. O amor ficou tão feliz que ele estava... O amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou à sabedoria. Sabedoria, você sabe quem era aquele velhinho que me trouxe? A sabedoria respondeu, era o tempo. O tempo, mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Então, gente, essa historinha é uma reflexão para o momento em que estamos vivendo. A gente tem muito amor para dar, mas quem é que tem um amor maior? É o amor do nosso Deus. Então, você viu que a gente pode ter todos esses sentimentos, a vaidade, a riqueza, a alegria, a tristeza e o amor. Mas só o tempo é capaz de administrar todos esses sentimentos. Então, nós estamos vivendo por um processo que nós queremos sair, nós queremos voltar para a nossa escola, nós queremos voltar a tudo o que era antes. E só o tempo, ele é capaz de fazer com que esses sentimentos possam vir a mostrar o amor de Deus. Então, o tempo, ele administra tudo aquilo que nós fazemos. Então, quem é o coordenador do nosso tempo? É o nosso Deus. Então, tudo que acontece com Deus, que Deus está, que tudo que a gente faz, que a gente pede em oração, Deus vai aquebrantar. Então, nós não podemos querer tudo para ontem, nem tudo para hoje, porque o tempo, ele é conhecedor de vários milagres, né? Então, hoje, a nossa terra está triste devido a tudo que vem acontecendo, né? Não importa se somos lindos, se nós temos a riqueza, porque esse momento estamos dentro de casa. Esses outros sentimentos vai ficando guardado, né? A tristeza às vezes bate porque a gente não consegue visitar os nossos avós, a pessoas que estão ficando doentes, então o sentimento da tristeza sempre bate. Mas o amor é ele que vem representar tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, nunca desistir. Entregar nossa vida ao tempo e ao nosso Senhor Jesus, que Ele vai fazer uma transformação na nossa vida, certo? Aí vocês receberão um barquinho em uma folha. O que é que vocês vão fazer nesse barquinho? Esse barquinho está só a folha do barquinho. Você vai colar no caderno de desenho.
vai desenhar o mar. Se vocês tiverem tinta, usem tinta para desenhar o mar. Faça o sol e vocês vão desenhar todos os sentimentos que apareceu na história, certo? O amor, a riqueza. Eu fiz desse jeito, mas vocês podem fazer de outros jeitos, tá ok, gente? Então, é nessa nossa aulinha de hoje, tá ok? No outro vídeo vocês assistam a leitura e a correção e eu passo o videozinho dessa historinha, tá ok? Cheiro!